Olá, meu nome é Vitor Emanuel Teixeira Mendes Abalada, como vocês podem ver. Eu sou bolsista PCI da coordenação de museologia e essa apresentação visa divulgar um pouco do trabalho de pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá. Afinal, só assim a gente pode fazer comunicar alguma coisa através e a partir do nosso acervo com pesquisa, né, através da construção de conhecimento. Afinal, a minha pesquisa não é exatamente sobre o nosso acervo, mas são temas que se relacionam com ele e é apenas através dessa construção de conhecimento acerca desses temas que a gente pode ter algo para falar, né? Eu gostaria muito de dedicar essa apresentação à memória de um outro colega bolsista, Douglas Machado, que infelizmente faleceu esse mês, que foi uma grande perda, né, tanto pessoal, porque ele era um amigo muito querido, quanto para o museu, enquanto instituição. Em especial para a coordenação de arquivo, né, a CODAR, onde ele desenvolvia suas atividades, né, dentre outras coisas, ele era responsável pela organização do arquivo pessoal do ornitólogo alemão Helmut Sieg, razão pela qual, volta e meia, ele vinha pedir ajuda para entender documentos em alemão, seja por causa da letra difícil, seja por causa do alemão, e o detalhe é que eu não falo alemão, só sei meia dúzia de palavras, e quando a gente andava pelo campus do museu, lá ele ia né, tentar distinguir cada espécie de pássaro ali presente, tentando aplicar o conhecimento que acabaram observando com seus documentos. Mas enfim, o meu trabalho especificamente é bem outro. Eu estou vinculado ao projeto Patrimônio Cultural Luso-Brasileiro de Ciência e Tecnologia, Pesquisa, Análise e Acessibilidade, que se iniciou em 2015, como um desdobramento do projeto Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro, também desenvolvido no MAST, ambos coordenados pelo pesquisador Marcos Granato. O projeto Valorização foi responsável pelo primeiro levantamento nacional do patrimônio cultural de ciência e tecnologia existente no Brasil, cuja definição vocês podem ver aqui no slide. E tem a necessidade do seu levantamento, pois o levantamento é o primeiro passo para a preservação de um tipo de patrimônio muitas vezes ignorado ou invisibilizado. De maneira geral, o projeto Luso Brasileiro, do qual eu faço parte, né, se propõe a pesquisar o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, estabelecendo análises comparativas entre a realidade observada no Brasil e em Portugal. Aqui vocês podem ver, né, um pequeno exemplo do que pode consistir o patrimônio cultural de ciência e tecnologia, né, esse alambique de fabricação francesa, que é preservado em uma escola portuguesa, mas o patrimônio de ciência e tecnologia vai desde esses, né, pequenos objetos até as próprias edificações, né, como o observatório, lá no caso do MAST, né, que as cúpulas que nós temos, né, são em si a própria edificação, ela mesma é um patrimônio. Bom, em relação à metodologia utilizada, né, pelo projeto, a gente se baseia naquela utilizada pelo projeto Valorização, adaptando-a de acordo com as novas especificidades encontradas. Assim, são seguidos os mesmos cortes cronológicos com objetos de ciência e tecnologia produzidos até a década de 1960 e de áreas de conhecimento, focando nas ciências exatas e da terra e as engenharias, delimitadas pela afinidade e possibilidade de contribuição para os trabalhos referentes ao acervo do próprio MAST. Permanece o critério segundo o qual os objetos devem ter tido relação com a produção e ou a difusão de conhecimento. A impossibilidade de visitas presenciais para a busca e registro dessas informações em uma ficha, tal qual ocorreu no Valorização, levou à intensificação na pesquisa via internet e às tentativas de contatos virtuais, uma vez que ela possibilita a coleta de informações sem a necessidade da presença em loco. Muito embora, do mesmo modo, a pesquisa internet
traz consigo o grave problema da atualidade, confiabilidade e integridade da informação coletada, ou por essas mesmas razões é impossível de ser coletada, né? Bom, em um momento inicial, com a ausência de levantamentos portugueses acerca do patrimônio cultural de ciência e tecnologia em seu território, a pesquisa concentrou-se, no levantamento de instituições detentoras deste patrimônio em Portugal, de modo que foram identificados 120 espaços dentro do recortes. Tal constatação levou à elaboração de fichas de registro, uma para cada entidade, divididas de acordo com as tipologias delimitadas pela metodologia: museus, instituições de ensino superior, instituições de pesquisa em ciência ou tecnologia e instituições de ensino médio. Segundo esta divisão, foram identificados como detentores de patrimônio, dentro do recorte da pesquisa, 56 museus, 53 instituições de ensino médio, 7 instituições de ensino superior e 4 instituições de pesquisa em ciência e tecnologia. Né? Vocês podem ver aí que quando eu coloquei para comparar, né, para ter uma ideia, os números que a gente tinha encontrado no Valorização e os números que a gente encontrou em Portugal. É interessante ver, em especial, que o número pequeno de instituições de pesquisa em ciência e tecnologia só pode ser compreendido, em Portugal, obviamente, né, quando a gente vê que a gente chegou à informação de que reformas na administração portuguesa tinham extinto ou incorporado às universidades a maioria das instituições de pesquisa autônomas até então lá existentes. O foco na comparação entre as realidades brasileira e portuguesa acentuou, com a passagem do tempo, a necessidade de se retomar os dados de certos grupos relevantes específicos no Brasil, como e principalmente os museus universitários, pois encontravam-se defasados. O estabelecimento de mais firmes parâmetros comparativos entre os conjuntos identificados em ambos os países passaria, então, necessariamente pelo retorno à atuação em terra nacional como maneira de solucionar a discrepância entre os dados. Consequentemente, o projeto passou a focar no levantamento de museus universitários brasileiros, o que se viu ser ainda mais necessário após a tragédia ocorrida no Museu Nacional, que colocou em evidência as questões particulares dos museus universitários. Se a alguns pode causar certo desconforto ou estranhamento o entrelaçamento entre museus e universidades, não é demais, no sentido oposto, frisar como o Ashmolean Museum, da Universidade de Oxford, aberto ao público em 1683, foi o primeiro museu pensado enquanto instituição permanente, concebido com o propósito explícito de acolher e expor coleções de natureza diversas, enquanto igualmente atrelava seu uso ao ensino de história filosófica, ou seja, história natural. Formado a partir da doação de um gabinete de curiosidades particular, sua própria existência, já em tão remota ocasião, evidencia o papel ativo e dinâmico das universidades em acolher, reunir e incentivar em seu seio a produção e disseminação do conhecimento científico e artístico. Um cenário tal torna possível afirmar que, possivelmente, as universidades são as instituições que há mais tempo geram e mesmo salvaguardam patrimônio de forma contínua. O patrimônio universitário, que designa, de forma genérica, o acervo dos museus universitários, mas não se restringe apenas ao que neles está contido, é extremamente variado, englobando todos os bens tangíveis e intangíveis relacionados de alguma maneira às instituições de ensino superior, sua comunidade acadêmica e seu corpo institucional, podendo, de acordo com os valores que são atribuídos a esses elementos, se entrecruzar, ser interpretados e ou classificados como outras formas de patrimônio, tal qual o patrimônio cultural de ciência e tecnologia. O que se deve frisar, no entanto, é que a origem das coleções presentes nos espaços dos museus universitários é sempre, de certa forma, associada à comunidade acadêmica,
seus modos de vida, valores e função social, de maneira que suas trajetórias, usos, público-alvo, classificação, documentação associada, etc., serão necessariamente diversos das coleções dos demais museus não vinculados à universidade, pois o sistema de valores e a função desses espaços estão intrinsecamente atrelados às especificidades da vida e função social da universidade e seus departamentos. Entretanto, nem as universidades nem os museus permaneceram instituições imutáveis no recorrer dos séculos. Mudanças importantes houve na forma de se organizarem, bem como de se produzir e divulgar conhecimento. Consequentemente, tais mudanças vieram a refletir na própria posição dos museus universitários no microcosmo em que se inserem. Ao longo do século XX, por exemplo, de maneira importante, determinadas áreas, como as ciências geológicas e biológicas, que tinham grande dependência das coleções nos museus para o desenvolvimento de seus próprios estudos e pesquisas, aprofundaram-se em seus fundamentos físico-químicos, de modo que as transformações pelas quais passaram estes campos levaram os museus e seus acervos a ficarem em segundo plano, passando a ser priorizados outros temas e outras formas de produção de conhecimento. Assim, o museu universitário, ao longo deste período, viu seu próprio espaço dentro da universidade ser alterado. De tal modo, neste contexto, mesmo em outras áreas, a relevância e a existência de museus passaram, então, a se ver questionadas, vistas como desnecessárias em um local que deveria se dedicar ao ensino e à pesquisa, demonstrando mesmo incompreensão tanto dos papéis e funções dos museus quanto da própria universidade. Nos anos 2000, na Europa, o papel das universidades e suas coleções passou mais uma vez a ser repensado, com o surgimento de diferentes esforços na Alemanha, Portugal e França para melhor monitoramento, mapeamento e pesquisa sobre esse patrimônio, revelando uma nova tomada de consciência acerca do potencial científico e pluridisciplinar das coleções universitárias. Por essas peculiaridades, dentro da pesquisa desenvolvida, novo destaque foi dado a essa subcategoria dos museus, os museus universitários. Assim, por entender-se museu universitário como um museu que está inserido na estrutura de uma universidade, faz-se necessário delimitar os conceitos de museu e universidade. Ao se tomar museu de forma ampla, buscou-se seguir tanto a definição cunhada pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, em 2007, quanto aquela da legislação brasileira, que vocês podem ver na tela. No entanto, como muitos espaços fogem a tal estruturação mais complexa, seguiu-se por adição um critério identitário, sendo incluídos também todos os espaços que assim se apresentam e ou autodenominam, de modo que as definições do ICOM e da legislação brasileira passam a constituir marcos ideais a serem atingidos, não necessariamente reflexos da realidade que a gente observa. Da mesma maneira, delimitou-se a categoria universidade em estrita aderência à legislação brasileira, que dispõe sobre o exercício das instituições de ensino superior, categorizando-as em faculdades, centros universitários e universidades. Mas desses três, apenas as universidades, são detentoras da obrigação de atuar sobre o tripé indissociável ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, apenas a universidade teria a obrigação de realizar pesquisa e abrir-se ao público em geral. Logo, seria a única instituição de ensino superior que, compulsoriamente, produziria objetos que podem ser encarados como patrimônio e a única que teria a necessidade de comunicar o processo realizado para além da comunidade acadêmica, por exemplo, através de espaços como museus. Razão pela qual, nesse momento, a gente se restringiu apenas aos museus que estão em universidades. Museus universitários na acepção mais literal da palavra. Essa abrangência conceitual se deve para abarcar todos os espaços que se referem
como museus dentro de uma universidade, com diferentes níveis de estruturação, institucionalização, autonomia pessoal e verba. Apenas para você ter uma ideia, em comparação com a imagem já exibida do Museu Nacional, aquele prédio imponente, eis aqui imagens de outros 2 museus da FRJ. O Museu do Microscópio, que ainda não tem espaço próprio, apesar de já reconhecido enquanto tal, com acervo guardado em armários, em salas e laboratórios, e o Museu da Computação, que já tem um espaço, mas nem todo o acervo está lá, pois ainda necessita de maior estrutura. Tendo em vista essa situação diversa, a primeira grande tarefa delimitada pelo projeto foi a realização do levantamento de museus universitários no Brasil. A necessidade de recuperar a identidade e localização desses espaços, que em muitos casos permanecem algo obscuros, tornava premente a necessidade de um trabalho deste gênero. Certamente, dados nacionais já haviam sido previamente apresentados, por exemplo, a gente tem o trabalho, a tese da Adriana Mortar Almeida, porém, fora os museus de arte, que é o que ela foca, na verdade, os números expostos pela autora, além de necessitarem ser revistos em virtude da passagem do tempo, seguiam dissociados de uma listagem nominal desses espaços, o que impossibilitava a localização dos museus com acervo de ciência e tecnologia dentro do recorte da pesquisa, que seria fundamental para a gente dar prosseguimento à própria pesquisa. Assim, na impossibilidade de um levantamento extensivo e aprofundado devido às limitações e foco da pesquisa, mas continuando a ser irrefutável a necessidade de um levantamento prévio a partir do qual poderia observar-se melhor a localização, concentração e estado dos museus com acervo no recorte, optou-se por executar uma tal empreitada, concentrando-se apenas em pesquisas virtuais, realizadas através de mecanismos de busca dentro e fora das páginas das universidades brasileiras, cuja relação for obtida através da plataforma oficial do Cadastro Oficial de Cursos e Instituições de Educação Superior, IMEC, valendo-se também dos registros disponibilizados na página do Comitê Internacional para Coleções e Museus Universitários, o MAC, organizado pelo ICOM, bem como de consultas às fichas já preenchidas pelo projeto de valorização. Para evitar os já mencionados problemas de confiabilidade, atualidade e validade na informação coletada, que se repetem ao se utilizar a web como uma ferramenta, os museus contabilizados tinham de ser referenciados em algum espaço do sítio institucional da universidade na internet, ou, em se tratando de informação coletada em outro espaço que não a página oficial da instituição ou a ela vinculada, a referência não podendo ser anterior a 5 anos, período de tempo escolhido por ser anterior ao término do projeto de valorização, cujos dados, afinal, a gente utiliza como base. A gente buscava, sim, então, evitar informações ultrapassadas e inválidas, o que levaria à contabilização de espaços possivelmente não mais existentes. Interessante frisar que a existência de museus virtuais foi, nesse primeiro momento, assinalada, porém, à exceção de casos que se referiam a museu físico com versão virtual não contabilizada, pois, até então, eles estavam fora do escopo da pesquisa, muito preocupada com os acervos físicos. De tal modo, o projeto publicou uma primeira versão da listagem do levantamento em novembro de 2019 no site do MAST. Vocês podem ver o link aí na tela para esse levantamento. Se alguém tiver interesse, só digitar isso depois que vai encontrar. Que desde então, essa listagem, ela vem sendo atualizada a partir do feedback que a gente vem recebendo, que apontou tanto instituições encerradas, ou não mais sob tutela universitária, como, de forma mais enfática, instituições que não haviam sido contabilizadas. Uma nova listagem pretende ser divulgada posteriormente,
após a consolidação dos dados. Porém, desta maneira, a gente tem atualmente 418 museus universitários identificados, dos quais 23 na região norte, 81 no nordeste, 36 no centro-oeste, 173 no sudeste e 105 no sul. Ao passo que, na primeira listagem, a gente falava em 415 espaços, correspondendo-se à divisão regional de 20 museus no norte, 82 no nordeste, 36 no centro-oeste, 165 no sudeste e 112 no sul. A diferença entre essas contagens é, no momento, aparentemente pequena, expondo o exaustivo trabalho de pesquisa que a gente realizou através dos recursos da web. Porém, ele é simultaneamente considerável. Se a gente pensar que foram feitas tanto exclusões quanto adições, mostrando que nem todos os museus estão presentes e visíveis, claramente visíveis na internet, e mesmo os que estão nem sempre têm suas informações atualizadas. De qualquer forma, o que tal diferença evidencia, e o próprio projeto já havia apontado em um trabalho que a gente publicou no Enancíbio do ano passado, divulgando resultados parciais, é a precariedade da exposição desses museus na web, reforçando a necessidade da reversão da situação atual. Situação na qual, pelo que pode ser observado, consegue ter desempenho ainda abaixo dos demais museus brasileiros, mesmo que, de acordo com dados levantados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apenas 61% dos museus presentes na internet com acervo físico os digitalize. E destes que digitalizam, apenas 34% disponibilize, ao menos parcialmente, o acervo digitalizado para o público através da internet, sendo que 10% o fazem no site da própria instituição, enquanto outros 9% se utilizam de sites de outras instituições para fazê-lo, e os demais 15% o fazem através de outros meios, em especial as redes sociais. No entanto, não é demais frisar que apenas através da exposição nas plataformas online, bem como do registro em bases internacionais, como organizada pelo UMAC, incluindo a devida atualização periódica dos dados, que esses espaços podem obter maior visibilidade, tanto, obviamente, no âmbito virtual, quanto mesmo, simultaneamente, no físico. De outro modo, o museu universitário dificilmente terá capacidade de se abrir para além da própria universidade que o abriga. Ou sequer consegue ser visível para além da própria comunidade acadêmica em que se insere. Com a pandemia de Covid-19, a situação da dependência da internet voltou a mais uma vez a acentuar. Embora, antes do seu advento, visitas presenciais tivessem sido realizadas a museus da UFRJ, tanto que foi assim que nós conseguimos e tiramos as fotos que a gente utilizou na apresentação de algum desses museus, né? E de forma que, mais uma vez, com a necessidade do trabalho remoto, se tornou necessário focar nos dados que podem ser obtidos através da internet. As projeções que têm sido feitas para o período pós-pandêmico mostram ainda a probabilidade de que os efeitos culturais e sociais por ela determinados sejam de longa duração, incluindo modificações de posturas e hábitos, né, como a redução e evitar agrupamentos, né, ou mesmo de visitas, né, a instituições culturais como museus. Né? Então, nessa perspectiva, a existência de espaços na internet representativos dessas instituições torna-se cada vez mais importante. E por isso, o projeto tem abarcado a identificação e análise dos sites dos museus virtuais, até então excluídos dos levantamentos.
preocupados com a materialidade dos acervos. Assim, mapearam-se 28 museus universitários virtuais no Brasil, dos quais 2 ainda apresentam-se como em construção, com acesso a qualquer conteúdo indisponível. O Museu Afrodigital, embora apresente sites diferentes, com vínculos a instituições diferentes, localizadas mesmo em regiões do país diferentes, ele faz, na verdade, referência a apenas um único museu, com o que denomina 5 estações diversas, sendo necessário frisar que o endereço de 2 delas está atualmente fora do ar, fazendo esses 2 parte do grupo de 4 endereços de museus autodenominados virtuais, identificados que, no presente momento, encontram-se indisponíveis. Ou seja, o que isso significa? Significa que, atualmente, temos um total de 20 museus universitários autodenominados virtuais efetivamente operantes, dividindo-se entre um vinculado à Universidade da Região Norte, 3 vinculados a universidades do Nordeste, 3 do Centro-Oeste, 8 do Sudeste, 4 do Sul e mais um suprarregional, com 3 estações atualmente em funcionamento, 2 vinculadas à Universidade do Nordeste e uma do Sudeste, a UERJ. Portanto, em relação ao universo original de 418 museus universitários, há de somar-se 18 museus virtuais que ainda não haviam sido adicionados ao total, significando que apenas 4,3% dos 436 museus universitários brasileiros existentes identificados, independentemente ou não da questão física, corresponde a museus virtuais. Ou seja, um número absurdamente mínimo. E falando em números pequenos, note-se que, em relação ao recorte de disciplinas de interesse original da pesquisa, se 411 museus físicos eram identificados como possíveis detentores de acervos enquadrados no recorte, apenas 4 dos museus virtuais enquadram-se no recorte, sendo que um deles, o Museu Virtual do Observatório do Valongo, ainda está em construção e, no momento, indisponível. Isso volta a frisar tanto a relativa invisibilidade do patrimônio cultural de ciência e tecnologia na sociedade, quanto a necessidade dos museus, ainda mais a partir desse momento em que vivemos, de colocar informações acerca de si mesmos na internet, pois só assim poderão ganhar visibilidade para fora dos muros de suas instituições. E é nesse sentido que visamos atuar no projeto, dando visibilidade a esses espaços e ao patrimônio que conservam, concentrando-se agora nos museus universitários brasileiros, mas sejam esses espaços museus ou não, estejam aqui ou em Portugal, sejam físicos ou virtuais, o projeto visa buscar formas de auxiliar na conservação, dar visibilidade, mesmo ajudar na compreensão e conscientização da importância do próprio patrimônio cultural de ciência e tecnologia, que é, ao fim, o que une o MAST a todos esses espaços estudados, e estes espaços, a memória da produção científica e sua valorização cultural e social. Obrigado. Foi isso. Espero que não tenha sido muito chato. Sabemos como são palestras nessa época, em que nós não temos mais a mesma interação, mas espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira, e qualquer dúvida está mesmo aí, incluindo, se quiserem, as referências dessa minha fala. Obrigado, boa tarde.